Olá, meus amigos, mais uma vez, todos nós aqui juntos, dando sequência no estudo EAD, estudo aprofundado da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a mais esse pequeno instante de comentários no estudo aprofundado da doutrina espírita. Eu, Wilson Borges, agradeço a todos vocês, especialmente agradeço a Deus por tê-los participando conosco desta busca de aprendizagem. Muito obrigado, Pai Criador, e Ele nos proteja e nos ilumine neste instante. Ilumine as nossas mentes, trazendo-nos a sensibilidade necessária para podermos assimilar aquilo que precisamos entender e então galgarmos os caminhos do conhecimento, a aprendizagem que nos fortalece na maturidade espiritual. Então que Deus nos abençoe nesse instante. Como eu disse, hoje no EAD nós vamos falar sobre o confucionismo. Nós temos hoje a quinta aula, né? Nesta quinta aula nós vamos falar sobre o confucionismo. Confucionismo é justamente um sistema filosófico chinês de natureza moral e religiosa, criada por Confúcio, ou, como podemos também falar, Confúcio, e que tem por base os princípios ensinados por Lao Tse. Entre as preocupações do confucionismo estão a moral, a política, a educação e a religião. São conhecidas pelos chineses como Junchaiyun, ou seja, ensinamentos dos sábios. O confucionismo se tornaria a doutrina oficial do Império Chinês durante a dinastia Han, século III a.C. a século III depois também de Cristo. Vários seguidores dessa doutrina moral deram continuidade aos ensinamentos de Confúcio após esse período. Don Zhuangzi, por exemplo, fez uma reforma no confucionismo, fundamentando-se na teoria cosmológica dos 5 elementos. O pensamento teórico, o pensamento também taoísta ou taoístico, ensina que existem na natureza 5 elementos, os quais se interagem e se relacionam, sendo necessários à manutenção da vida mental, metal, madeira, terra, água e fogo. Tais elementos não devem ser vistos apenas como representações materiais, mas como símbolos e metáforas. A interação desses 5 elementos é feita por meio de 2 ciclos, da produção e do controle. Wang Chong utilizou-se de um ceticismo lógico para criticar as crenças infundadas e os mitos religiosos. Meng Zi, ou Mencio ou Mâncio, e Xunzi desenvolveram e expandiram o confucionismo na sociedade chinesa, ensinando a doutrina dentro de uma perspectiva mais naturalista. Essa renovação doutrinária foi denominada de neoconfucionismo. Mêncio, em particular,
acreditava na importância da educação para modificar a natureza humana, que se transvia em função dos conflitos e das necessidades impostas pela vida. Acreditava que, a despeito do ser humano possuir instintos naturais comuns aos animais, como o de preservação, a inteligência educada poderia conduzir o ser humano ao bem. Chun-Tzu, ao contrário, via na natureza perversa do homem uma herança ancestral dos instintos de preservação dos animais. Entretanto, entendia que no interior do homem há uma inteligência capaz de articular meios pelos quais se poderia evitar a manifestação da natureza instintiva. O confucionismo foi uma filosofia moral de profundo impacto na estrutura social e cotidiana da sociedade existente na antiguidade. O valor ao estudo, à disciplina, à ordem, à consciência política e ao trabalho são lemas que o confucionismo implantou na mentalidade chinesa. Muito bem. Nós temos uma observação que está lá registrada no livro A Caminho da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Na página 74, no item que tem como título A Cristalização das Ideias Chinesas. Lá assim nos fala que a história da China remonta a épocas remotíssimas no seu passado multimilenário, e esse povo, que deixa agora entrever uma certa estagnação nos seus valores evolutivos, sempre foi igualmente acompanhado na sua marcha por aquela misericórdia infinita que do céu envolve todos os corações que latejam na terra. A cristalização das ideias chinesas advém ou vem simplesmente desse isolamento voluntário que prejudicou nas mesmas circunstâncias o espírito da Índia, apesar de fascinante beleza das suas tradições e dos ensinos. É que a civilização e o progresso, como a própria vida, dependem das trocas incessantes. Confúcio, na qualidade de missionário do Cristo, teve de saturar-se de todas as tradições chinesas, aceitar as circunstâncias imperiosas do meio, de modo a beneficiar o país na medida de suas possibilidades de compreensão. A doutrina de Confúcio foi dirigida à razão humana, rejeitando o misticismo e as prerrogativas dos poderes sobrenaturais. Segundo os historiadores, por se ocupar com o homem e com as coisas humanas, Confúcio ficou conhecido como o Sócrates chinês, preparando o solo da China no começo da era cristã para a penetração do budismo, que iria introduzir novos conhecimentos aos que foram ensinados
pelos missionários chineses. Ainda lá no livro A Caminho da Luz, na página 77 e 78, nós vamos encontrar, dizendo Emmanuel, que, de um modo geral, é o culto dos antepassados o princípio da sua fé. No caso do budismo, esse culto cotidiano e perseverante é a base da crença na imortalidade, porquanto de suas manifestações ressaltam as provas diárias da sobrevivência. A ideia da necessidade de aperfeiçoamento espiritual é latente em todos os corações, mas o desvio inerente à compreensão do nirvana é aí, como em numerosas correntes do budismo, um obstáculo ao progresso geral. O nirvana, examinado em suas expressões mais profundas, deve ser considerado como a união permanente da alma com Deus, finalidade de todos os caminhos evolutivos. Nunca, porém, como sinônimo de imperturbável quietude ou beatifica realização do não ser. A vida é a harmonia dos movimentos resultante das trocas incessantes no seio da natureza visível e invisível. Sua manutenção depende da atividade de todos os mundos e de todos os seres. De todos os seres. Assim, se encontra registrado no livro A Caminho da Luz. E hoje nós ficamos por aqui. E na próxima aula, na sexta aula, nós daremos sequência a esse estudo, a essa linha de pensamento que vai crescendo à medida que nós vamos estudando. E o aprofundamento vai acontecendo no conhecimento, no quesito do conhecimento em relação à doutrina espírita, fundamentado nesses detalhes da história, no desenvolvimento das ideias religiosas e também as ideias de Deus, várias ocorridas em diversos momentos da evolução humana, que é muito importante estarmos analisando. Façamos as nossas pesquisas, façamos então as nossas buscas no livro A Caminho da Luz e em outras também relativamente importantes, para que nós possamos ainda mais nos interar. Mas na sequência desse estudo, o EAD, estudo aprofundado da doutrina espírita, nós com certeza vamos formando uma ideia e o mais importante, uma consciência mais clara e profunda do que é a doutrina espírita e o seu funcionamento como lei natural, como lei da natureza, envolvendo a todos nós e tudo. Deus abençoe a todos vocês, queridos amigos, irmãos e irmãs, que a paz se faça para todos nós, agora e sempre. Até a próxima aula.